Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar um pouco sobre paternidade, o cuidado de Deus para conosco, que somos filhos. Jefferson, mas eu sou gentil. Mesmo assim, nós somos adotados, enxertados dentro da videira viva que é Cristo Jesus. Mas antes de a gente dar continuidade, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se tem agregado na sua vida, se tem feito você aprender mais do Senhor, se tem feito você virar chaves, tem trago para você crescimento, orientação, discernimento. Então compartilha, chama 3 amigos para participar do canal, para conhecer, para que assim nós possamos cada vez mais alcançar novos peregrinos e assim andarmos em crescimento, em graça e estarmos sempre aprendendo mais. Então se inscreve lá no canal que todas as segundas e quintas tem uma palavra de Deus para você, peregrino. E hoje a palavra está em Provérbios capítulo 4. Nós vamos falar sobre, como eu te disse, exortação à paternidade, que Deus nos exorta como pai, né? Exorta o filho. Antes da gente dar continuidade, queria pedir a você, se você pode, feche seus olhos. Caso não possa, não há problema, entre em espírito de oração. Vamos apresentar a nossa vida a Deus e pedir a Ele que nos dê discernimento para entender a palavra dele. Soberano e eterno Pai, bendito e adorado Deus, diante de Ti é que nos colocamos nós, ó Deus, peregrinos, meu Pai, que somos sedentos da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, fala com cada um de nós, coloca a Tua palavra, meu Pai, na tábua do nosso coração e nos dá discernimento para viver e colocá-la em prática. Meu Deus, e que cada peregrino venha sair daqui revestido, meu Deus, com a Tua presença, Pai, e a Tua palavra. Amém? Glória a Deus. Olha aí, peregrino, que diz: ouve, filho, a instrução do Pai, e estais atento para o conhecerdes o entendimento. Jefferson, mas quem está trazendo essa instrução? Essa instrução vem do salmista, mas como se ele estivesse falando com Deus. E aqui ele diz o seguinte, que como o Senhor estivesse orientando-nos a estar pronto a aprender, está disposto a ter o entendimento, a capacidade de você discernir as coisas, de você conseguir ver, entender qual é o ponto do problema, qual é a chave que abre a porta, você entender por completo as informações e não ficar enviesado. O que é ficar enviesado? Jefferson, é você ficar disposto e ficar tendencioso a aceitar apenas algo que você gosta e evitar tudo que você tem por ponto negativo ou que tem uma opinião contrária. Isso é ficar enviesado. Quando você tem entendimento, você entende as duas partes como um todo. Você não fica somente querendo escutar o que você gosta, mas você também escuta o que você não gosta, para que assim você consiga ter o todo e assim ter um discernimento, ter a capacidade de entender algo por completo, sem que você fique enviesado, com a opinião formada de forma não totalitária, mas sim apenas por uma metade ou uma parte. Por isso que diz aqui o versículo 1, estais atento para o conheceres o entendimento, filho. Versículo 2, porque vós dou boa doutrina, não deixeis o meu ensinamento. Olha o que o Senhor diz para nós: filho, eu tenho te dado bom ensinamento, eu tenho te dado boa doutrina, então vigia para que você assim não se aparte. Aí você pode estar pensando, Jefferson, mas mesmo após a pessoa conhecer a Deus, a pessoa tem coragem de deixar o Senhor? Infelizmente sim, peregrino, porque muitas pessoas conhecem a Deus apenas por uma parte. Como assim, Jefferson? Deus, o nosso Deus, ele é sobrenatural, ele é um Deus que cura, que liberta, que transforma, que prospera, mas muitas pessoas só buscam a Deus não pela essência dele, mas alguns só buscam pelas características a qual ele entrega.
prosperidade, outros só buscam a Deus para receber um milagre, uma cura, uma transformação. Então quando a pessoa busca a Deus por esses fatores, e não porque Deus, ele entende que Deus é a essência que forma a existência dele, que mantém ele a existir no mundo, então ele fica, igual como eu falei anteriormente, ele fica enviesado. Ele recebe aquilo e vai embora. Jefferson, um milagre, ele é o que para você? O milagre é como se fosse um aperitivo. Se você fosse num restaurante, fosse comer, você comia primeiro o prato de entrada. O milagre que Deus entrega na vida de muitas pessoas nada mais é do que um aperitivo. Aquela primeira vez que a pessoa conhece ao Senhor, que ele está sofrendo, ele conhece o Deus que é capaz de curar. Então ele recebe uma cura. Jefferson, depois que você recebe a cura, você conhece mais a Deus se você buscar a Ele? Sim. Mas muitas pessoas ficam só aí, no aperitivo, e não querem aprofundar os pratos, não quer receber posteriormente o prato de entrada, depois o prato principal, não querem receber a sobremesa. Muitos querem ficar só no primeiro estágio, porque a nossa comunhão e o nosso crescimento espiritual, peregrino, vai depender da sua decisão. Você tem que decidir querer sempre andar e caminhar e aprender mais com o Senhor. Porque se você apenas decidir ficar, como eu disse, no nível 1, que eu chamei de prato, que eu chamei aqui como se fosse o prato de entrada, o aperitivo, você ficará ali como uma eterna criança, sem conhecer a Deus, e com qualquer discussão ou com qualquer conversa ou até mesmo qualquer tipo de pessoa vai abalar a sua fé, por a sua fé não está firmada ainda em Deus, mas está firmado apenas no que Ele pode te proporcionar. Então você fica ali frágil, por você não se dedicar e decidir aprender mais do Senhor. Por isso que diz aqui no versículo 3, quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único, diante de minha mãe, então ele ensinava e me dizia: retenha o teu coração a minha palavra, guarda os teus mandamentos e vive. Então ele diz aqui no versículo 4, guarda os meus mandamentos e vive. O que é esse vive? Viver os mandamentos, peregrino, não é você apenas ter ele em sua mente. Viver é você colocar em prática, colocar em exercício. Você não adianta ter a palavra em sua boca se você não a pratica. Por que, Jefferson? Porque no momento que você tem a palavra em sua boca e não a pratica, você se torna nesse momento incoerente. Por que, Jefferson? Porque você pode pronunciar algo a qual você não faz. A mesma coisa é se eu perguntar a você, peregrino. Se você disser que malha, você vai ficar mais forte por causa disso? Você vai dizer, claro que não, Jefferson. Da mesma forma é se você falar sobre a palavra. Se você falar sobre a palavra, não vai te fazer ter comunhão com Deus. Se você falar a palavra que está nos seus lábios, se você não a pratica. Se você apenas, como uma cópia, lê, grava e fica repetindo, sem colocar em prática, não vai mudar a sua vida, a sua comunhão, não vai fazer você ter mais aproximação com Deus ou não. Porque a palavra de Deus, ela nasceu e ela existe para ser vivida. Jefferson, mas tem tantas pessoas que apenas falam da palavra e não vivem. Infelizmente, elas estão fazendo da forma errada. E aí eu te pergunto, só porque elas estão errando, aí é necessário que você, que eu, peregrino, erremos só porque ela está errando? Então, não vamos cometer tal erro, porque muitos cometem esse erro. Não, por causa dos outros que estão errando, ela coloca-se em xeque. O que é em xeque, Jefferson? Ela coloca-se em uma zona de risco. Por causa que outras pessoas erram, ela começa a errar. E aí é nada mais, nada menos do que ela criar problema para si mesma. Porque cada um de nós vamos colher aquilo que plantamos. E entendendo isso, que nós colheremos o que plantamos, você não tem como colher o que eu plantei, peregrino. E eu não tenho como colher o que você plantou.
cada um de nós vamos receber conforme o nosso plantio. E cada pessoa sabe o que plantou. Jefferson, não sei o que eu plantei. Certeza que você não tem consciência das práticas, do que você tem feito na sua vida, das coisas que você tem feito. Você tem sido forçado a praticar alguma coisa? Você tem sido obrigado, tem colocado cadeias em seus braços e alguém tem forçado você a fazer algo que você não quer? Não, Jefferson. Então você tem decidido. Você pode estar decidindo de forma automática, não parando para pensar nas consequências e nem parando para pensar no estrago, na capacidade de solução ou de problema que a sua decisão pode causar. Então você pode não estar tendo consciência plena do que está fazendo, mas você sabe o que está fazendo. Porque todos nós hoje temos essa liberdade, a liberdade de termos a nossa decisão a escolher. Você não é mais forçado a trabalhar como antigamente, quando existiam os escravos. Você era forçado. E mesmo sendo forçado, escravo, a pessoa não tinha como, se assim você não quisesse trabalhar, ela não tinha como fazer você trabalhar. Ela poderia te torturar fisicamente, ou até mesmo matar o seu corpo físico. Mas se assim mesmo você se negasse, ela poderia fazer qualquer outra coisa, mas ela não teria como te forçar a fazer algo. Então, quando a gente entende isso, peregrino, nós entendemos essa palavra do versículo 4, ao que o Senhor disse: guarda os meus mandamentos. Por que é importante, Jefferson, guardar esses mandamentos? Como, peregrino, você já é ciente disso, que a gente fala aqui continuamente? Como a nossa vida é feita de ciclos, e nesses ciclos tem problemas, e cada um desses problemas acarreta em formas de glorificar ao Senhor. Tem problemas a qual, se você não estiver com a palavra do Senhor em seu coração e praticando ela, você vai ficar frágil. Frágil porque alguns problemas eles vão mexer no âmbito ou espiritual, ou muitas vezes vai mexer no âmbito emocional. Jefferson, e a vida emocional conta para quando você está vivendo no mundo aqui na Terra? Principalmente o mundo emocional conta, peregrino. Por isso que você tem que ser, como o Tiago Brunet fala, especialista em pessoas. O que é um especialista em pessoas? Uma pessoa que soube desenvolver o seu autodesenvolvimento emocional. Uma pessoa que trabalhou as suas emoções. Uma pessoa que soube discernir e controlar o que é raiva, o que é inveja, o que é falta de perdão, o que é dar perdão. Começou a entender o cerne das emoções para que assim ela não viesse se auto-sabotar. E o que é auto-sabotar, Jefferson? É você mesmo se destruir. Muitas vezes por falta de conhecimento ou ignorância. Exemplo, muitas vezes você está se sofrendo, está sendo consumido por dentro por falta de um perdão. Você, quando não perdoa, peregrino, você está trazendo sobre si um problema. Jefferson, pensava que o perdão tinha a ver com o outro. Não, peregrino. O perdão tem a ver com você e com Deus. No momento que você perdoa, você não está eximindo a pessoa que fez o mal a você dela passar pela justiça divina. Mas você está liberando, você está soltando aquilo que antes estava carregando, o peso, a mágoa, o ódio que estava sobre você. Não estava sobre a pessoa a qual te fez o mal, estava sobre você. Quando você perdoa, você libera isso. E é a mesma coisa como você soltasse as garras ou soltasse as correntes da mágoa, do ódio, da inveja, da dor, e assim você se torna mais leve. Então, Jefferson, a partir de hoje eu vou perdoar. Sim, com certeza você tem que fazer isso, querido. Porque o perdão é sobre você. E se você não perdoa, você, como eu disse, entre você e Deus, quando você não perdoa, você se afasta do Senhor. Porque Deus, ele fala, vocês têm que amar o próximo como a ti mesmo. E vocês têm que liberar perdão 70 vezes 7.
o perdão, quando você não libera, você se afasta do Senhor por guardar mágoa, por guardar ressentimento, por guardar coisas que não provém de Deus. Deus, ele é luz, ele é justiça, ele é abundância, ele é alegria, ele é bondade. Então, no momento que você guarda mágoas, rancor, somente você está se ferindo. Somente você está trancando o seu próprio crescimento. Então, Jefferson, eu entendi hoje. Então, a partir de hoje, também ensine outros peregrinos que o perdão não é sobre o outro. Quando eu digo que eu perdoo uma pessoa, por mais que ela me fez mal, por mais que ela, exemplo, ela chegou a me ferir fisicamente, eu perdoo ela, eu não estou eximindo ela de passar pela justiça. Eu estou dizendo a ela, por mais que você me feriu, eu não vou guardar em mim rancor, ou não vou guardar mágoas, eu não vou guardar feridas em meu corpo e na minha mente sobre você. Você vai passar pela justiça, mas que Deus te abençoe e vá. Isso é perdão, peregrino. Então, continuando aqui, olha o que diz. Nós estávamos falando que no versículo 4 ele diz, guardai os meus mandamentos. Quando você guarda os mandamentos do Senhor, você se torna capacitado para continuar na jornada, mesmo com pessoas te ferindo, mesmo com pessoas tentando e tramando o seu mal, peregrino, tentando te destruir, porque você já não necessita mais carregar elas, porque assim quando elas te ferem, você perdoa e continua. Você já não fica preso em locais ou ambientes ou alguns ciclos que chegaram à tua vida. Você já não fica mais preso ali. Muitas pessoas ficam presas em ciclos. Exemplo aquele que eu dei, ela sofreu algo físico e ela fica revivendo todos os dias no mesmo lugar, no mesmo ponto, mesmo tendo passado anos. Então ela ficou presa no passado por falta de um perdão. Então deixe de se aprisionar, peregrino. Libere o perdão e continue a jornada. Pare de frear a si mesmo. Jefferson, é por isso que eu tenho ficado anos após anos sofrendo? Infelizmente sim. Porque você se aprisionou, não foi a pessoa que te fez mal, foi você mesmo que escolheu reviver todos os anos o mesmo ciclo, a mesma dor, o mesmo problema, por falta de você perdoar e liberar. Porque quando você perdoa, você libera. Uma ferida, ela só dói quando está aberta. No momento que ela cicatriza, ela fica cicatriz. Você olha para ela, você vê que sofreu aquilo, aquilo te lembra algo, mas já não traz mais dor, porque por mais que você aperte a cicatriz, você não sente mais dor. Assim mesmo é sua vida emocional. Quando você perdoa, você continua a jornada, você vai lembrar que aconteceu, mas isso não vai te trazer dor nem rancor. Pelo contrário, vai te trazer agora sabedoria e vai te trazer a capacidade de ensinar outras pessoas a não passar pelo problema que você passou. E olha o que diz no versículo 5. Adquiri sabedoria, adquiri o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Olha o que o Senhor tem dito. Não se esqueça das palavras a qual o Senhor tem te ensinado, que é a sabedoria a qual Ele tem te entregado, porque isso aqui é sabedoria. A palavra de Deus, peregrino, é sabedoria. Ele diz, não te apartes dela. Jefferson, eu me aparto da sabedoria sim. No momento que você para de escutar ao Senhor, a consciência que há em você, que há em mim, e começa a escutar suas emoções. Emoções essas que podem ser influenciadas por amigos, por parentes ou até mesmo por você. Seja por raiva, seja por rancor, inveja, ódio, mágoa, tristeza, pode ser por confusão mental. Quando você começa a entender esses cernes, peregrino, você começa a impedir que a palavra de Deus seja roubada da sua mente, do seu coração. Porque você começa a guardar elas e impede ela de ser roubada. Por isso que diz aqui, ó, não se apartai dela. Quando você começa a entender isso, você, por mais que passe por tudo isso, você já não deixa que esses sentimentos roubem a essência de você viver a palavra. Porque muitos peregrinos param de servir a Deus por causa da dor. Muitos param porque outros falaram mal.
Muitos param porque ficam focando em homens em vez de focar em Jesus, procurando homens perfeitos em um mundo imperfeito. Jefferson, o mundo é imperfeito no sentido de que, se você busca em pessoas algo e a perfeição, sim, esse mundo é imperfeito, porque você está focando em homens que são falhos, como eu sou falho, tentando buscar a excelência. Você só vai encontrar excelência em um lugar, peregrino: em Deus, no nosso Senhor Jesus, que passou sobre essa face dessa terra, e através da palavra você vai encontrar a perfeição. Em outros lugares você vai encontrar algumas partes do resplandecer do Senhor, através daqueles que buscam praticar o Senhor, que buscam praticar a palavra dele, mas mesmo assim eles não vão ser perfeitos. Versículo 6: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Se você não desamparar a sabedoria, se você andar com a sabedoria continuamente, peregrino, ela não vai te desamparar, ela vai te guardar. Olha, se lembra que eu disse a vocês, peregrino, que a palavra do Senhor, que a sabedoria, além de ser uma arma, ela também é um escudo, ela é uma prevenção para que você possa se autodefender. Como assim, Gerson, me autodefender? Esse autodefesa que eu estou falando aqui não é defesa de você defender com força, ou com raiva, ou com ódio. É você se prevenir de cometer algo errado. Ela é uma prevenção. A sabedoria, por mais que você consiga atacar, você consiga fazer coisas corretas, você também pode se prevenir de errar. Por isso que no versículo 6, no provérbio, do capítulo 4 diz: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. E diz mais: ama, e ela te protegerá. Além de te guardar, de ser prevenção, ela também te guarda do dia da dor, ela te guarda do dia ruim, ela te guarda que, por mais que você tenha sofrido penalidades, ela guarda você de cometer coisas ou praticar erros. Versículo 7. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. E diz mais: sim, contudo, o que possuís, adquirir o entendimento. Jefferson, como assim o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria? Ele está dizendo que algo que é inegociável, você deve buscar a sabedoria de forma inegociável. Porque quando assim você adquire a sabedoria, você vai ter a oportunidade de adquirir entendimento. Por isso que ele diz que o princípio, algo inegociável, é ter sabedoria. E tendo como princípio a busca pela sabedoria, que é algo que não é físico, mas é espiritual, então vai fazer com que você se aproxime do Senhor, porque o único que pode te dar sabedoria é Deus. Então ele diz que quando você guarda o princípio da sabedoria, você adquire a sabedoria. Adquirindo a sabedoria por caminhar e buscar ao Senhor. E com a sabedoria vem o entendimento, a capacidade de discernir os problemas, a capacidade de olhar para algo, entender o todo, solucionar o problema e sair de lá sem cometer outro problema. Porque quem tem sabedoria resolve problemas sem ocasionar outros problemas. Quem tem inteligência resolve problemas, ocasionando outros problemas ou deixando rastros de outros problemas cometidos em meio à busca de solucionar o problema qual ele tem. E diz assim o versículo 7: o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquirir também o entendimento. Versículo 8: estima, e ela te exaltará. Se você estimar, se você desejar, se você querer, se você buscar, ela te exaltará a sabedoria. E diz mais: se abraçares, ela te honrará. Se você abraça a sabedoria, Jefferson, e tem como eu abraçar a sabedoria? Eu pensava que a sabedoria ela não poderia ser tocada. Ele está falando aqui de forma metafórica, peregrino. Uma forma que ele está dando vazão e colocando um sentimento no sentido da palavra sobre a sabedoria. Ele está dizendo: se assim como você tem o prazer de abraçar uma pessoa, se você assim tiver o prazer de ter a sabedoria, você será, como ele diz no versículo 8, honrado por poder assim a querer. Versículo 9:
dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Quem te entregará isso, peregrino? Isso, a sabedoria. A sabedoria, ela te trará para você um diadema de graça. O que é graça, Jefferson? Um favor não merecido. Quando você começa a andar com a sabedoria, peregrino, você começa a solucionar não somente os seus problemas, você começa a ajudar outras pessoas a solucionar os problemas dela. E com isso, você vai adquirir graça, favores que você não merecia, mas pessoas, por ficarem gratas, por você ajudar elas, elas vão te entregar bênçãos ou vão te entregar coisas como forma de agradecimento. E muitas vezes essas coisas que elas vão te entregar vai além da ajuda a qual você entregou a ela. Mas por elas ficarem gratas, por elas sentirem que você ajudou sem que elas merecessem, elas vão te abençoar. E por isso que ele diz, te juntará sobre si um diadema de graça, favor não merecido. E isso também não somente fisicamente, mas espiritualmente. Quando assim você começa a ajudar outras pessoas, você faz aquilo que o Senhor disse, que nós temos que multiplicar, e nós temos que assim, o que é esse multiplicar? Ele fala, quando fala multiplicar, ele não fala somente multiplicar nós como seres humanos, mas sim multiplicar nas outras pessoas, através do conhecimento, através da sabedoria, outros peregrinos, desenvolver outros peregrinos. Esse é o nosso dever, multiplicar os nossos talentos, peregrino. Por isso que ele diz isso. Depois fala que você receberá também uma coroa, como ele diz, de honra. E essa coroa de honra nada mais é a consequência de você estar continuamente ajudando e solucionando problemas. Versículo 9. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Versículo 10. Ouve, filho meu, aceita a minha palavra, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pela vereda da retidão te fiz andar. Jefferson, Deus diz que se assim eu receber a palavra, eu vou ter anos de vidas aumentados. Como assim, Jefferson? Eu estou falando de algo que não é material, não é físico, mas por que isso me trará mais dias de vida? Pelo seguinte fato, peregrino. Quando você anda com o Senhor, quando você anda com Deus, você evita de andar em ambientes a qual esses ambientes têm morte, têm destruição, têm formas negativas e de projetos negativos. Então, quando você anda com a sabedoria, você evita andar por veredas erradas. E por deixar de estar em veredas erradas, automaticamente você está evitando e se prevenindo, o que a sabedoria faz, de você sofrer algo que muitos sofrem. Exemplo, é muito mais fácil você sofrer de uma bala perdida, de um tiro estando em uma festa que você sabe que tem muitas pessoas que fazem tráfico lá, que fazem venda de drogas, de entorpecente, do que você estando em casa ou estando numa igreja, que você sabe que as pessoas dentro da igreja não vão vender droga. Jefferson, você está falando isso só para não ir para a festa? Não, não é isso, peregrino. Eu estou dando exemplos de ambiente. Outro exemplo, se você está num ambiente, num oásis, você está no oásis e tem uma balada, uma festa. É mais fácil numa festa ter confusão do que no oásis. Não é justo isso? Claro, já porque tem mais pessoas lá na festa, no oásis tem menos. Então a sabedoria faz com que você ande em veredas corretas. Então, entendendo isso, acontece o que ele falou. Se você assim quiser guardar a palavra, vai aumentar seus dias de vida. Por isso que muitas pessoas vivem mais por poder caminhar em ambientes e veredas corretas. Isso, peregrino, nada mais é do que o próprio Deus te ensinando a viver. Você usufruir da sua existência física da melhor maneira possível. E diz mais, olha o que diz, ainda no versículo 10, ouve, filho meu. Olha o que Deus diz, ele diz com tanto carinho, ouve, filho meu. Ele está instruindo com amor. Ele fala, né? Se assim você aceitar a minha palavra, e se te multiplicarão os anos de vida, seus anos de vida serão multiplicados. Versículo 11,
no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Olha o que Deus está dizendo. Eu te fiz e te ensinei a andar no caminho certo. Então cabe a você permanecer nesse caminho. Jefferson, eu pensei que depois que eu aprendesse a andar no caminho certo, eu andaria para o resto da vida. Não. Se lembra do que eu falei, Pereira? É uma decisão sua, como uma decisão minha. Se eu todos os dias não me auto-organizar, me auto-vigiar, eu acabarei desviando do caminho. Por isso que você tem que ter aquele autodisciplina consigo mesmo. Olha o que diz mais no versículo 12. Em andando por ela, não se embaraçarão os teus passos. Olha, ele está dizendo, não te embaraçará os teus passos se andar pelo caminho da sabedoria. Se corredes, não tropeçará no caminho da retidão, a qual o Senhor nos ensina a andar, peregrino. Por mais que você corra, por mais que você acelere nesse caminho, não há perigo de você cair, de você tropeçar. Por quê, Jefferson? Porque o caminho da vereda da justiça, por mais que você caminhe e acelere, você cada vez mais gerará mais frutos. E você não estará criando inimizade, pelo contrário, você estará ajudando outras pessoas. Olha o que diz mais. Versículo 13. Retém a instrução e não a largues, guardai-a, porque ela é tua vida. Não entres na vereda do perverso e nem sigas pelo caminho dos maus. Olha o que Deus está dizendo, peregrino. Você guarda essa palavra e retenha para que você tenha a vida. Evite o caminho do perverso. Ele diz mais, no versículo ainda, ele fala o seguinte, no versículo 14, não entres na vereda dos perversos e nem siga pelo caminho dos maus. Jefferson, quem é o perverso? Aquele que pratica iniquidade. Aquele que tem por intuição a dizer assim, deixa eu dar um jeitinho, vamos pegar isso aqui, eu sei que tá dando aqui certo, mas vamos dar um jeitinho para dar certo mais ainda. Só que esse jeitinho é uma forma errada, uma forma não justa, uma forma que vai denegrir outras pessoas ou vai se tornar a você trazer benefício e trazer malefício para outras pessoas. Então isso é uma forma perversa. E dos malfeitores, aqueles que realmente praticam o mal, que quer ver a destruição dos outros. Então o Senhor está dizendo, você não ande por esse caminho, peregrino, porque se assim você andar, você estará procurando para si mesmo a destruição. Olha o que diz aqui no versículo 15. Evita-o, não passes por ele, desviar-te dela e passa de longe, pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Olha aí, peregrino, o que Deus está dizendo. O homem perverso, o homem que faz o mal, ele não dorme se não fizer o mal. Ele não dorme, ele tem anseio de fazer o mal. Então por isso que você deve desviar desse caminho. Por isso que ele diz, porque eles anseiam a fazer o mal. Foge desse e foge dele o sono. Aqui diz, foge dele o sono, para que assim eles pratiquem o mal. Porque eles comem, no versículo 17, porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha aí, peregrino. Quem é justo, ele brilha como a aurora. Já viu a aurora boreal? Aquela resplendor que há no céu, que faz com que você veja várias cores quando chega na atmosfera, que é quando você vê a radiação sendo infundida dentro da nossa atmosfera com várias cores e fótons diferentes. Então ele diz que isso é como se fosse o justo, ele brilha e faz reluzir. Mas já o perverso, cada vez mais, a vereda do perverso é como beber vinho da violência. E ele diz, porque eles comem o pão da impiedade. O que é o pão da impiedade? Quem faz o mal, ele não tem pena, ele não tem remorso de praticar o mal. Ah, Jefferson, coitadinho daquele que praticou o mal. Quem pratica o mal, peregrino, ele não tem impiedade, ele não tem esse
medo, ele não tem esse remorso, ele pratica porque ele gosta, ele aprendeu a gostar. Mas Jefferson, há saída para essa pessoa? Há, se assim ela decidir. Se lembra que a gente falou sobre decisão? É uma decisão você andar no caminho da justiça. É uma decisão você querer mudar de vida. É uma decisão sua, peregrino. Então essa era a palavra do Senhor. Então guarda as palavras do ensinamento para que você não se distancie do Senhor. Porque não é Deus que se distancia de você. É você que se distancia dele. Entendeu, peregrino? Essa era a palavra de Deus para nós. Que ensinamento, né? Vamos agradecer ao Senhor. Soberano e eterno Pai, bendito e adorado. Meu Deus, nos ensina, meu Pai, a guardar a sabedoria. E que, meu Deus, nós devemos ter por princípio a busca pela sabedoria, para que assim nós venhamos adquirir entendimento, para que ela seja proteção para os nossos passos e prevenção para a nossa vida, que assim os peregrinos venham crescer, meu Pai, cada vez mais na graça e na sabedoria do Senhor. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.